Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 25, onde está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. E os demais companheiros de prisões escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, e todos, a igreja militante, diga amém. Você pode tomar assento. Meus irmãos, a princípio eu quero atribuir a Deus a honra, a glória, o louvor e a oportunidade que o mesmo tem nos proporcionado para que possamos com exclusividade explanar uma palavra que retrata a essência do Evangelho. Eu louvo a Deus pela receptividade, pela vida do pastor Luiz. Que Deus continue abençoando o seu ministério, Deus continue operando em todas as esferas, sentimental, social, material, conjugal, profissional, ministerial e assim sucessivamente. Que Deus abençoe também a membresia, em nome do Senhor Jesus, a nossa irmã Fugione Moro, nome, né? Foi o Jussai, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Bem, minha família, minha esposa, nós temos 3 filhos, se ficaram em casa hoje, não vieram, né? Aleluia, mas aprove a Deus e outra oportunidade está aqui, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém! Glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, em concordância com esta descrição que se encontra em apreço, haja vista que estamos diante de um texto, é importante salientar a luz do contexto para que possamos tirar nossas conclusões. Se bem que, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é um livro que se encontra em ordem cronológica, se bem que, na verdade, tanto a evidência interna e as evidências externas, os pais da igreja, ele vai atribuir a este livro ao doutor Lucas, que tem sido um homem de tamanha envergadura espiritual, que tem sido um homem intelectual. Portanto, Lucas, ele não se limita a descortinar sobre as veracidades da palavra do Senhor. Sabedor que Lucas, ele não foi uma testemunha ocular do ministério do Senhor Jesus, mas Lucas, na verdade, ele foi um elemento surpresa da parte de Deus para que pudesse narrar o terceiro evangelho e também apresentar os milagres do Senhor Jesus. Lucas era conhecido como detalhista. Lucas foi certo para que ele pudesse, na verdade, apresentar um segundo tratado ao teor teófilo, aquele que ama a Deus. Lucas, ele tinha que apresentar documento relacionado com tudo aquilo que o Senhor Jesus ele tem feito. E portanto eu acredito que Lucas geograficamente conhecia o território da Palestina e também ele teve informação cabal e concreta de pessoas que estavam próximo ao Senhor Jesus. E portanto mesmo aqui, na verdade,
ele teve a prioridade de, assim, inspirado pelo Espírito Santo, começar a sua narrativa. E, portanto, dentro de um contexto, ele teve essa oportunidade de narrar o terceiro Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, o qual o protagonista é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Interessante que dentro do livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, a ênfase recai sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Se bem que na introdução do capítulo 1, a partir do versículo 1, Lucas ele registra aqui que enquanto o Senhor Jesus, antes da sua ascensão ao céu, ele apareceu vivo com muitas infalíveis testemunhas, e ficou ainda com os discípulos aproximadamente 40 dias. Então o Senhor Jesus ele faz uma promessa aos discípulos escolhidos para que pudesse dar continuidade na comissão da evangelização. No capítulo 1 de Atos, no versículo 5 está escrito, porque na verdade João batizou com água para o arrependimento, agora sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desse dia. No capítulo 1, no versículo 8 está escrito, e ser-lhe-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E Jesus, ausentando ao céu diante dos discípulos, no capítulo 1, verso 11, aparece dois anjos dizendo: varão Galileu, por quem está olhando para cima, esse mesmo Jesus esteve diante de vós, ele virá outra vez aqui, como diste subir. No capítulo 1, versículo 14, os discípulos, juntamente com as mulheres, estavam unanimemente em oração, constante em oração, na proporção de receber a promessa de Joel, capítulo 2, 28, que nos últimos dias Deus ia derramar o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. E a Bíblia vai dizer que aproximadamente 10 dias de oração constante no cenáculo, esperando a promessa do capítulo 2 de Atos, aonde Lucas ele vai registrar: cumprindo-se os dias de Pentecoste, depois da Páscoa, 50 dias, inicia a festa de Pentecoste. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todo em um só propósito, em um só objetivo, em uma só expectativa, esperando, eu creio, conjectura minha, dizendo: será que é hoje que o Senhor vai enviar a promessa? Será que é hoje que haverá a manifestação do Espírito Santo? Será que é hoje que nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus? Será que é hoje que Deus vai abrir os céus? Será que é hoje? Enquanto ele estava em oração, a Bíblia vai dizer que todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E logo, na verdade, naquela experiência, na evidência de falar em línguas, logo aglomerou uma grande multidão, porque na festa de Pentecoste há muitas pessoas estavam naquele lugar diante daquele fenômeno, e portanto alguns, quando viram
aquele movimento, ele viu que muitos estavam embriagados pelo poder de Deus. Logo alguém disse que ele estava embriagado. É onde, no capítulo 2, que Pedro se posiciona e manifesta ali o seu primeiro discurso, pregando com autoridade que o Espírito Santo tem facultado e tem capacitado. E quando Pedro abre a sua boca, interessante que a mensagem era curta, era objetiva, e olhando que Pedro aqui, ele não tinha muita eloquência, vamos ver uma boa oratória, mas o que fazia a diferença é porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele, cheio do Espírito Santo de Deus, fez a diferença na explanação da tua mensagem. Logo quase 3.000 almas aceitou Jesus. Interessante, pastor, que concluindo ele a tua mensagem, ele não diz quem de vós quer aceitar Jesus. Foi eles que disseram o que faremos para que possamos ser salvos, o que faremos para que possamos ter também o Espírito Santo. E ele disse: arrependei-vos para que Deus possa anular, perdoar, cancelar os vossos pecados. Logo, amado queridos irmãos, no capítulo 2 de Atos, e no versículo 42 está escrito: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 princípios básicos para um avivamento de uma igreja. Primeiro, eles perseveraram. O segredo é perseverar, porque tem muito que faz resistência, porque tem muitos que têm uma vocação, têm um chamado, mas mediante as turbulências, a oposição, já não quer mais perseverar. O segredo para que possa fazer uma grande obra para Deus é perseverar. Quando você persevera, o inimigo, eu sei que ele fica furioso, eu sei que vai causar prejuízo, e ele não se conforma com a tua perseverança. Então Deus está declarando: persevera fazendo a obra de Deus, persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, no partir do pão e na oração, porque ninguém pode definir as tuas limitações a não ser o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a aplicabilidade desse texto não ficou restrito somente na igreja primitiva. Nós estamos inseridos no teu contexto, porque o Espírito Santo reposa em nossa vida também. Oh glória! Quem pode dar glória ao Senhor Jesus? É por isso que a igreja ela começa a crescer, a igreja ela começa a ser cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela está dentro desses paradigmas estabelecidos pela pessoa do Espírito Santo, e a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Oh glória! Então não abre mão, meus irmãos, desse princípio fundamental em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que eles fizeram a tua parte, e para que o Evangelho chegasse até nós, muito sangue foi derramado. Então o propósito de Deus é nós cumprir a nossa missão, porque se ninguém quer fazer,
faça você. Se ninguém quer orar, ora você. Se ninguém quer perseverar, persevera você. A Bíblia vai dizer, amado, queridos irmãos, que a igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque ele estava fundamentado nesses 4 princípios. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, porque tem muito querido que já perdeu a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Você não pode perder esta comunhão que você tem para com o seu irmão e nem para com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós temos que perseverar, meus amados queridos irmãos, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é blindada, ela é protegida. Por mais que o diabo ele procura uma lacuna para querer invadir a tua privacidade, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você está blindado ao potencial de Deus na tua vida. Você crê nessa verdade? Libera o teu glória, libera o teu aleluia, bendiga Deus. Você não tem compromisso com pessoa descompromissada. Você não pode se relacionar com pessoa que faz resistência na obra. Você não pode andar na incompatibilidade do Espírito Santo. Você tem que andar compatível com o Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo ele aqui neste lugar. A Bíblia diz em Atos no capítulo 2 que subiu Pedro e João para o cenáculo na promoção de orar. Eita glória! E ali no cenáculo, na porta formosa, era levado um paralítico, e esse o qual estava ali para que pudesse pedir esmola a todo aquele que entrava por aquela porta formosa. E a Bíblia vai dizer que estava entrando Pedro e João. E quando ele estendeu a mão pedindo uma esmola, Pedro e João olhou para ele e disse: olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque nós estamos vivendo uma geração, amada, que está preocupado mais com ouro e com prata. Mas quem tem compromisso com a oração e é cheio do Espírito Santo, são pessoas que Deus usa ainda com essa expressão: o levanta e anda em nome de Jesus. Porque não estava ali, amado, para ser ovacionado. Ele estava ali porque ele sabia as experiências, porque os apóstolos traziam consigo o legado de Jesus, o modelo exemplar de Jesus, porque Jesus, no seu ministério, constantemente ele estava em oração. Lucas capítulo 3, 21, Jesus, quando ele foi ser batizado, ele foi orando. Lucas capítulo 6, 12, Jesus subiu para o monte e passou a noite toda em oração. Lucas capítulo 9, 11, Jesus sempre ia para o deserto na promoção de orar. Em Mateus capítulo 14, para você ver que Jesus sempre ele estava em oração. Em João capítulo 8, primeiro, Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, que é um lugar estratégico de falar com Deus, e ele passou a noite toda em oração. Mas quando ele desceu cheio. Aleluia! Eita, malá, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, glória a Deus! Lembra de 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, Paulo
disse: portanto, eu atemoesto, para que possa ser o meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. Nós temos que imitar a quem, amado? Quem é o nosso mentor? Quem é o nosso ídolo? Jesus. Eita glória. Eu estou sentindo Deus aqui nesse. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4, no versículo 31, e acabando ele de orar, tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a propagar a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 4, quando nós perseveramos no ministério da palavra e na oração. No capítulo 6 de Atos, olhamos a seleção dos primeiros diáconos, entre ele que entre os pormenores se destacou foi Estevão, e todos conhecem aqui a história de Estevão. Quem foi de Estevão? Foi o primeiro mártir apologético. Foi o primeiro mártir apologético. A Bíblia deixa bem claro, olha o contraste. Quem estava revolucionando mais o Evangelho? Os apóstolos. Mas quem foi primeiro morto pelo Evangelho? Quem foi o primeiro apologista a defender a originalidade do Evangelho de ser morto? Estevão era diácono. Enquanto alguns presbíteros por aí não querem se comprometer de ser cheio do Espírito Santo, o Senhor ainda levanta diácono cheio do Espírito Santo de Deus. Quem crê nessa verdade, glorifique. A Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 7, que a Bíblia diz que Estevão era um homem de boa reputação, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que Deus deu notoriedade ao seu ministério. Estevão, onde ele colocava a planta dos teus pés, milagre, prodígio, sinais, maravilha acontecia. Ele estava tão cheio que o sinédrio, os religiosos, começou a querer se levantar contra a sua vida, na promoção de querer descaracterizar o teu ministério, a ponto de ele ser levado para onde? Para o sinédrio. E mesmo ele lá, cheio do Espírito Santo, e começaram a interrogar ele, e ele começou a pregar com tanta autoridade. Ele vem falando do patriarca Abraão, ele falando de Moisés, ele falando do deserto, ele vem falando da dinastia, ele falando dos profetas, ele vem falando, aleluia, até chegar em Jesus. Depois que ele concluiu a tua mensagem, o Espírito Santo de Deus começou a destrinchar, a elevar ele a uma dimensão espiritual, e começou a revelar o escondido e o oculto. Porque não adianta querer acobertar, não adianta querer muitas das vezes encobrir o pecado, porque o Espírito Santo de Deus ainda revela. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 50 em diante, quando Estevão olhou para o sinédrio, todos viam o rosto dele como de anjo, e ele na verdade abriu a sua boca e disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Ou vocês, na verdade, vocês receberam a palavra por intermédio de anjo, mas não obedeceram. E quando eles ouviram aquela palavra, parte, aleluia, da revelação que Estevão, ele declarou com muita propriedade para eles, dizendo que vocês na verdade são como seus antepassados, sempre perseguia a vida daquele que previa a vista do justo, que vocês tornaram traidores e assassinos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tocou na ferida, no sinédrio, no sistema,
A única alternativa foi pegar ele, amado, ali, e levou fora da cidade. Interessante que antes de ele ser apredejado, isso aqui é muito forte. O Senhor abriu o céu. Eu estou sentindo, pastor, a presença de Deus aqui nesse dia. O Senhor abriu o céu, amado. Parece que vejo quando Jesus ele se pôs de pé. Eita, a Bíblia diz que ele viu Jesus de pé à destra de Deus. Parece que vejo Jesus dizendo assim, conjectura minha, não está escrito: Estevão, já que você não tem valor aí embaixo, já que ninguém já que ninguém, aleluia, quer te receber aí embaixo, Estevão, eu coloco de pé para receber você aqui. E ele disse ainda, glória a Deus, Senhor, que o Senhor perdoa eles não sabem o que faz. Primeiro apologista, ele foi morto e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Eu estou sentindo Deus aqui. Às vezes, amado, queridos irmãos, Deus cria situações para cumprir a promessa de Atos 1:8, porque senão o evangelho estava limitado somente em Jerusalém. E depois que aconteceu, está aqui desencadeou uma grande perseguição. Todos conhecem a história. E a partir do capítulo 8, logo na verdade, Filipe desce para Samaria e começa a pregar o evangelho com autoridade. Ele ganhou muitos samaritanos. E logo desceu também João, desceu também ali Pedro, colocou as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus ali. No capítulo 9 olhamos a perseguição severa, a perseguição aonde Saulo de Tarso, ele começou a desencadear, subjugar, prender, maltratar, torturar, aleluia. Ele era conhecido, quem sabe, como ditador terrível. Todo mundo tinha medo de pregar para Saulo, porque o teu vocabulário não tinha misericórdia. Ele queria colocar limite no evangelista. Ele queria, na verdade, de alguma forma, querer parar os crentes, mas é impossível. Enquanto, na verdade, matava um, Jesus salvava 10, matava 10, Jesus salvava 100, porque ninguém pode parar a marcha da igreja. Olhando a conversão dele no capítulo 9, no capítulo 10 de Atos, a conversão também em Cornélio, no capítulo 11, no capítulo 12, a prisão de Pedro, ali no capítulo 13, onde já havia uma base da igreja em Antioquia, e Antioquia havia mestre, havia doutor, e havia homem cheio do Espírito Santo, e ele orando constantemente, jejuando, o Espírito Santo falou: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho o chamado. E depois ele saiu dali, desceu para Seleucia, desceu para Troade, e foi descendo, e ele foi pregando, machucando, ensinando, expulsando demônio. Bendito é o nome do Senhor. E a igreja foi alavancando, aleluia, a igreja foi crescendo. Bendito é o nome do Senhor. Porque às vezes as tribulações, as lutas contribuem, amado, para que possamos aqui orar um pouco mais, clamar um pouco mais, buscar um pouco